Graça e paz, querido. Que alegria ter você aqui em mais uma aula do nosso curso livre de teologia da Rede de Ensino Instituto Jaf. Você está aí na matéria Oração que Prevalece. Já vimos tantas coisas sobre oração, uma mais tremenda que a outra, mas nós estamos falando sobre três classes de oração. Em primeiro lugar, tendo Deus como centro das nossas orações. Em segundo lugar, tendo nós como centro das nossas orações. E hoje nós vamos abordar tendo o próximo como centro das nossas orações. Deus como centro das nossas orações, nós podemos ter oração de gratidão, agradecimento, ações de graça, oração de louvor, onde você vai bendizer e exaltar o nome do Senhor, e também a adoração. São essas as formas de você ter Deus como centro das nossas orações. Quando você está no centro da sua oração, você vai ter deprecações, súplicas, rogos, clamor e petição, aonde você vai apresentar suas razões diante do Senhor, como também a oração de arrependimento, renúncia, rendição diante do Deus Todo-Poderoso. Agora, o outro como centro das nossas orações, na verdade, é o papel do intercessor. O intercessor, na verdade, ele não pleiteia em causa própria. O intercessor, assim como o advogado, não advoga em causa própria, o intercessor também não vai orar por si mesmo. O intercessor, momento da intercessão, ele vai orar pelo próximo, ele vai orar pelo outro. E existem dois nomes no original, duas palavras no original em grego, para falar acerca de intercessão. A primeira delas é paga, e a segunda delas é odino. Esses são os dois nomes que, na verdade, duas palavras que, na verdade, vão representar a palavra intercessão, o termo intercessão. A intercessão paga significa aquele que se coloca na brecha por outro para estar disposto a pagar o preço. Por isso que é paga. Ele paga um preço no mundo espiritual. E esse termo paga no original em grego também pode ser traduzido como colidir, né? Como colidir ou encontrar com violência, chocar-se, colocar-se entre, colocar-se na brecha. Quando estamos intercedendo, nós estamos exercendo o ministério de Jesus Cristo hoje. Por quê? Hoje Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Você pode não ter um intercessor aqui na terra, você pode não ter alguém orando por você naquele momento, mas você tem Jesus Cristo, Filho de Deus, à destra de Deus, intercedendo continuamente pela tua vida. Interceder-se é colocar-se no lugar de outro e pleitear as suas causas. Intercessão é você se colocar na brecha. Então, Ezequiel capítulo 22, verso 30, Deus vai dizer: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus estava procurando um intercessor, alguém que se colocasse na brecha, alguém que pleiteasse, alguém que, na verdade, estivesse disposto a pleitear a causa. Interceder tem que ser antes, durante e depois da conquista, antes, durante e depois da batalha. Tem que se saber que vão vir ataques antes, vão vir ataques durante a batalha e também vão vir ataques depois da batalha. E muitas vezes o ataque após a batalha são maiores ainda, né? Muitas pessoas deixam de interceder depois que conquistaram, depois que venceram e, na verdade, levam tremendas ataques aí após a conquista, após a vitória. Interceder é você orar o que está no coração de Deus. E eu só vou saber o que está no coração de Deus quando eu conheço a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu exercito a palavra na minha vida. Então, a intercessão, em primeiro lugar, é a oração feita pelo próximo, é a oração feita pelo outro, em favor do outro. A oração numa língua conhecida quando você conhece o problema, né? Quando você sabe o motivo, a causa pela qual você está orando, você pode orar numa língua conhecida. A Bíblia nos dá uma direção como orarmos. Todos nós fomos chamados para orar. Aliás, orar não é chamado, né? Todos nós devemos ter a obrigação de orar. Mas alguns têm um chamado específico de interceder. Então nós
precisamos interceder, clamar, rogar pelos outros, clamar pelos nossos irmãos. E quando, na verdade, eu não sei o motivo, aí eu posso orar em línguas. Eu posso orar em línguas porque o meu espírito ora bem e o Espírito Santo de Deus tem os atributos da divindade. Onisciência, onipresença, onipotência. Ele está presente em todos os lugares, ele sabe a necessidade de cada um e mais do que isso, ele sabe como orar e orar bem, né? Então, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, o meu espírito é edificado, né? Então, a importância de nós entendermos que a Bíblia nos dá uma direção de como orarmos e nós precisamos entender que quando nós temos uma causa a pleitear na vida do próximo, nós estamos nos colocando na brecha, nós estamos intercedendo como se fosse advogando a causa de outra pessoa ou ficando na brecha pela outra pessoa. Um outro ponto é que quando o Espírito Santo de Deus nos coloca a interceder por uma pessoa e a gente não conhece a causa, muitas vezes o Senhor vai mover intercessores a orar por um missionário que às vezes eu nem sei o nome, eu nem conheço qual país que ele está, mas Deus move intercessores, Deus revela intercessores para pleitear por homens e mulheres de Deus que estão na linha de frente de batalha, ou estão no campo missionário, ou estão na janela 1040, estão no mundo islâmico, e Deus pode mover pessoas, Deus pode colocar uma compaixão no coração de alguém para poder orar por alguém que ele nem conheça. E aí ele não sabe a causa específica, o motivo específico, então ele vai orar em línguas, e quando ele orar em línguas, ele ora bem, porque na verdade, para Deus agir nesse mundo, precisa de uma palavra liberada. Para Deus poder atuar nesse mundo, ele precisa usar alguém que é autoridade nesse mundo. Para ser autoridade nesse mundo, precisa estar no corpo desta carne, precisa estar em carne e sangue, porque, já falamos isso no começo da nossa matéria, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, se eu não sei o motivo e Deus me move a interceder por alguém, então eu posso orar em línguas, sabendo que o Espírito vai orar segundo a vontade de Deus. Então, os tipos de intercessão são orando numa língua conhecida, orando no Espírito através de uma língua estranha. Esse, na verdade, são os dois tipos de intercessão. Entendendo que quando se tem o paga, é porque a pessoa está disposta a pagar um preço pela vida do outro, está disposta a interpelar, pagando o preço de se colocar na brecha. Mas além do termo paga, existe um segundo termo que é odino no grego. E odino significa dores de parto. Dores de parto, ou seja, é aquele intercessor que vai gerar no espírito como uma mãe gera um filho. É aquele intercessor que vai ter dores de parto para gerar algo no mundo espiritual, para se manifestar no mundo físico. A salvação de alguém, a cura, o livramento de alguém, acerca de uma bênção na vida do próximo. Então, o intercessor odino, muitas vezes, ele é mal compreendido porque ele vai ter dores, ele vai ter gemidos, ele vai ter dores como que dores de parto. E a palavra de Deus nos diz que todo ser humano necessita de um intercessor, né? Intercessor não é somente para se ter um crachá, não é somente para se ter um lugar reservado ou muitas vezes ficar encostado na parede com as mãos erguidas, não. O intercessor ele tem que ter o trabalho de clamar, o ofício de interceder, ele tem que realmente se colocar na brecha e interpelar a causa, interpelar. Quando Jesus questionado, Senhor, permita que meu filho sente-se um à direita e outro à esquerda no teu reino. Olha, na verdade, quem vai colocar a esquerda e a direita é Deus Pai, isso não cabe a mim. Eles querem uma posição elevada de autoridade, mas será que eles estão dispostos a pagar o preço que eu vou pagar, a beber o cálice que eu bebo e a ser batizado no batismo com que eu vou ser batizado? Jesus estava falando ali do Getsemane, Jesus estava falando ali da pressão do Getsemane, ao qual, na verdade, ele soou gotas de sangue, um nível elevado de estresse. E quem que ele levou
justamente para esse momento ali no Monte das Oliveiras. Ele levou Pedro, Tiago e João. Tiago e João que tinham pedido para sentar um à direita e outro à esquerda. Ou seja, o batismo que Jesus estava falando ali era o batismo no sofrimento. O batismo que Jesus estava se reportando ali era justamente esse peso de intercessão. Um peso tão grande que Jesus vem da agonia do Getsemane, dá uma bronca nos três. Vocês não podem nem ao menos uma hora vigiar comigo em oração? Olha a batalha espiritual, a guerra espiritual que eu estou enfrentando, e Jesus volta a fazer a mesma oração, a repetir a mesma oração, e os três, Pedro, Tiago e João, voltam a dormir. Jesus volta mais uma vez e pega os três dormindo novamente, chama a atenção dos três, mas eles estavam debaixo de um peso, de uma opressão, eles estavam debaixo de um jugo ali, ao qual era atribuído como batismo de sofrimento e que eles não conseguiam interceder, não conseguiam orar. Há muitos momentos e muitas vezes a palavra, quando está sendo ministrada, que vai produzir uma libertação tal, muitas vezes quem está na brecha vai ter esse peso, vai ter essa sonolência, vai ter essa guerra espiritual, que é justamente o odino, que é justamente o paga. Ou ele está pagando o preço, ou ele está gerando no mundo espiritual algo grande, algo tremendo, algo necessário. Isaías capítulo 59, versos 16, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Jó, capítulo 9, verso 32 e 33. Porque ele não é homem como eu, e a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó estava aí pleiteando, questionando a Deus da sua luta, da sua prova que estava passando. E Jó diz, não tem ninguém para interceder por nós, não tem ninguém para pleitear, não tem ninguém que se coloque entre nós como árbitro para que possa clamar por mim. Então Jó quis que alguém ficasse na brecha por ele, entre ele e Deus, e Jó não tinha ninguém para interceder. E já no capítulo 42, 5, Jó chega a uma maturidade e a um conhecimento ao qual ele vai declarar, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Né? Em outra tradução, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, ele chega a essa posição de maturidade, ele entende que Deus mudou o cativeiro dele por ele estar intercedendo pelos seus amigos, por ele estar pleiteando, clamando pela vida dos seus amigos e intercedendo. Nós estaremos estabelecendo a vontade de Deus na terra. Vamos voltar para Jó 23, e vamos observar. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Respondeu, porém, Jó e disse, ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Se eu soubesse o que poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartarei e as palavras da sua boca prezei mais do que meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então desviará?
O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Então nós observamos aí o capítulo todo, o reconhecimento de Jó, que se ele tivesse um intercessor, ele seria salvo daquele ataque, ele seria salvo daquela prova. Se ele tivesse alguém que pleiteasse com Deus pela vida dele, ele tinha consciência, naquela época ele já tinha consciência acerca do poder da intercessão. Por isso que em Ezequiel capítulo 22, 30, Ezequiel, o profeta, vai dizer: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Mostrando que Deus estava à procura de um intercessor. A única classe que Deus busca na Bíblia, a única classe que Deus procura na Bíblia é um adorador e um intercessor, né? O Pai é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, e está à procura de intercessores que possam interceder por essa terra. Por outro lado, quando ele envia seu filho a morrer na cruz do Calvário, quando seu filho cumpre o seu chamado, a sua missão na terra, e ele pode então, no último fôlego de vida, dizer: está consumadamente consumado. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele assume o papel de intercessor, paráclito. Ou seja, Jesus é o nosso intercessor. Jesus, que está à destra de Deus, à direita de Deus, Jesus pagou a nossa dívida. O escrito de dívida contra nós, na verdade, foi para a vida dele. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus tapou a brecha que existia. Por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus fez a ponte, a plataforma sobre a lacuna que existia. Há somente um único mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem, ou seja, ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Por isso não há em nenhum outro salvação dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo, homem. Um só Deus. Isso, na verdade, nós temos que entender. Paulo está falando acerca da intercessão, acerca do papel do Senhor Jesus Cristo hoje, que está à destra de Deus intercedendo por nós. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus capítulo 7, verso 25, Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vivendo eternamente, sempre para interceder por eles. Voltando ao versículo 16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso sumo sacerdote que está à destra de Deus, intercedendo, interpelando por nós. O profeta é o representante de Deus aos homens, mas o sacerdote é o representante dos homens diante de Deus. O sacerdote no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, ele recebia as famílias, o chefe de família, o cabeça da família, que vinha trazer a oferta, que vinha trazer o animal para ser sacrificado, e quando ele entregava o animal diante do altar do holocausto, ele colocava sua mão direita sobre a cabeça do animal, transferia todos os pecados, todas as culpas, e o sacerdote iria então pegar aquele animal,
macho imaculado de 1 ano, iria sacrificar no altar, representando aquele homem, representando aquela família. Então, na verdade, o que acontece? O sacerdote é o representante do homem diante da presença de Deus, mas o profeta é o representante de Deus diante do homem. E Jesus é o nosso eterno representante, o nosso intercessor, o nosso paráclito, ele é o nosso sumo sacerdote que está à direita de Deus. Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então, nosso Redentor, o nosso sumo sacerdote, agora ele oferece continuamente a intercessão dele diante de Deus Pai, clamando pelas nossas vidas. 1 João, capítulo 2, versículo 1, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra intercessor e a palavra advogado no grego é a mesma, paráclitos. Paráclitos significa aquele que pleiteia, aquele que intercede, aquele que vai pleitear a causa de outrem, aquele que vai pleitear a tua causa a teu favor. Então, o advogado é igual ao intercessor e o intercessor é igual ao advogado. Então, nós precisamos entender como orarmos por uma autoridade. Devemos sempre clamar a Deus Pai em o nome de Jesus. Clamarmos a Deus Pai em o nome de Jesus para que Ele possa nos ouvir. A forma correta da oração, ela tem que ser endossada pelo Senhor Jesus Cristo e ela tem que ser dirigida a Deus Pai. E o Senhor mesmo nos ordena a orarmos pelos que nos governam, a orar pelos que estão em evidência, a orar por aqueles que nos lideram, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. A importância de nós desenvolvermos um relacionamento de intimidade, uma prática contínua de oração. Efésios capítulo 6, Paulo começa dizendo acerca da família, da função de cada um, mas depois ele vai apresentar acerca da armadura de Deus. Então confira comigo, Efésios capítulo 6, de 1 em diante: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, fazendo notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo nos dá aqui algumas estratégias, algumas dicas, a importância de nós estarmos revestidos de toda a armadura. Claro que a armadura aqui é algo espiritual. A gente vai ter uma matéria aqui falando especificamente sobre a armadura de Deus. Mas, em resumo, a gente pode ver que a armadura, tudo se reporta à palavra, tudo se refere à palavra. Capacete da salvação. A salvação que é pessoal, intransferível, que é uma decisão da pessoa. Então, a capacete tem essas características, mas também a couraça da justiça, ao qual a palavra de Deus é que vai nos levar a essa justiça. O cinto da verdade, os calçados pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus e orar em todo o tempo com todo tipo de oração e súplica. Deus não manifesta em quem não está cumprindo a vontade dele. Então nós temos que observar as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim tremendamente poderosas, um potencial para podermos vencer o império das trevas, podermos vencer toda e qualquer adversidade que se levante contra as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século tem cegado o entendimento, Satanás tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam. Então nós precisamos clamar, interpelar, interceder, rogar, fazer deprecações para que justamente o Senhor possa abrir os olhos dos cegos e possa o Espírito Santo convencer do pecado, do juízo e da justiça. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Devemos estar atentos e alertas a essa realidade para que nós possamos discernir no Espírito com que propósito, com que motivação a pessoa faz o que faz, para que venhamos ter discernimento e possamos ter a visão de Deus. Então nós temos assim essas três classes de oração. Deus como centro das nossas orações, nós como centro das nossas orações e a terceira, o próximo como centro das nossas orações, onde nós só temos um tipo de oração, intercessão, pleitear a causa de outrem, porém com duas palavras no original, paga e odino, aquele que está disposto a pagar um preço e também aquele que está disposto a gerar no Espírito uma bênção para que ela se manifeste. E agora, para a gente concluir a nossa aula de hoje, os elementos para uma intercessão bem-sucedida. Uma das armas que o inimigo tem contra o homem é a cegueira espiritual. E o inimigo muitas vezes induz a pessoa ao erro, à divisão, à intriga, à fofoca, à calúnia, à difamação, trazendo então essa divisão. Mateus capítulo 12, verso 25, Mateus capítulo 12, de 25 a 32, nos diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes:
todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, e nem neste século e nem no futuro. Então nós observamos aqui Jesus nos alertando acerca da divisão, a casa dividida contra si mesmo, ou o reino dividido contra si mesmo, não subsiste. Cristo é o nosso intercessor o tempo inteiro, continuamente. Nós temos autoridade no nome de Jesus para fazermos aquilo que ele nos outorgou como autoridade. E o que é isso? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Ele nos deu poder e autoridade, Mateus capítulo 28, verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, ele nos deu poder e autoridade. Nós temos que ser revestidos dessa autoridade para podermos usar o poder que ele nos deu, para sabermos usar esse poder que ele nos deu. Atos capítulo 19, verso 13 a 17. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os quais faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olhamos aqui uma ocorrência de uma situação onde os filhos de Sevas, um sacerdote local, tentaram exorcizar, tentaram expulsar o demônio ali de alguns endemoniados e se assenhorou, ou seja, agarrou 2 daqueles 7 que estavam ali, arrancou a roupa e saíram envergonhados, difamados. Mas uma coisa interessante é nós observarmos que o Filho de Deus é conhecido nos céus, na terra e até no inferno. E aquele que é escravo de Satanás, nem pelos próprios demônios é conhecido. Então você observa que o demônio, quando se assenhoreia de 2 deles, diz, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Paulo era conhecido nos céus, na terra e até no inferno, mas aqueles servos de Satanás, escravos de Satanás, nem pelos próprios demônios eram conhecidos. Aqui a gente vê que só tem autoridade do nome de Jesus quem tem uma aliança com ele, quem tem um comprometimento com ele, quem tem uma vivência com ele. Ou seja, Jesus nos deu poder e autoridade, mas se nós o tivermos como Senhor e Salvador das nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento
à obediência de Cristo. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Jesus não nos ensinou a pregar, Jesus não nos ensinou a cantar, mas Jesus nos ensinou a orar. Então nós devemos obedecer ao Senhor e devemos colocar a prática de oração contínua como uma disciplina das nossas vidas. Se você quiser realmente ter uma oração eficaz, você tem que ter alguns elementos para que a sua intercessão seja bem sucedida. E o primeiro deles é amor, né? Sem amor não tem como, né? O amor que, na verdade, vai ser a condição chave para você interceder pelo próximo. Mas além do amor, nós podemos falar também sobre a compaixão, e além da compaixão, nós podemos também colocar aqui como condição a intrepidez e o fervor. Então essas são as três formas, os três elementos necessários para uma oração eficaz. O primeiro deles, amor. Quem não ama não pode interceder, né? Porque Deus é amor. Então o intercessor, ele ama o próximo e quer ver o próximo fora daquela escravidão, fora daquele jugo, fora daquele pecado, daquele vício ou daquela enfermidade, daquela doença. Amor não é um sentimento, mas amor é uma decisão de vontade. Amar é uma ação, amar é dar a própria vida. Quem ama nunca vai descartar o próximo, nunca vai descartar a pessoa. A palavra fala para nós amarmos e não para nós gostarmos. Gostar, você tem que ter afinidade para estar junto. Agora, para amar, necessariamente você não precisa estar junto continuamente. Então, o amor, ele não descarta a pessoa, mas também você não precisa ficar grudado a essa pessoa. Quem ama não fica levantando o dedo em acusação. Quem ama não fica apontando o dedo para falar do outro. O amor, diz a palavra de Deus, lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Então a importância de nós entendermos que o verdadeiro intercessor é aquele que vê o homem como Deus vê. O amor não desiste até que a vitória seja alcançada. O intercessor também não pode desistir de clamar, de interceder, de interpelar, de rogar pela vida do próximo até ver a vitória consumada. O amor, ele é incondicional. O amor de Deus, ele é imparcial. Ele ama o mendigo, todo sujo, fedendo, mas ele também ama aquele que tem uma condição boa, privilegiada. Quanto mais a pessoa é marcada por Satanás, mais ela necessita de amor. Amor é uma das manifestações do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança, né? Então a importância de ter o amor como uma manifestação do fruto do Espírito, e o próprio apóstolo João, na sua epístola, também vai falar acerca do amor verdadeiro, do amor genuíno. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Deus é amor, devemos amar a Deus e amar aos nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem.
Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Uma condição para um intercessor ter uma intercessão eficaz, um elemento para o intercessor ter uma intercessão agradável diante de Deus, é ele ter um coração de amor, é ele ter o amor exalando na sua vida para demonstrar o verdadeiro amor, genuíno amor de Deus, o amor ágape, que doa de si sem esperar nada em troca. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando você aceita Jesus, o amor de Deus começa a fluir dentro de você, o amor de Deus começa a agir dentro do seu interior. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9 e 10. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. Então, Paulo aqui está falando aos irmãos de Tessalônica, eu sei que vocês já sabem que devem amar um ao outro, mas ele está reiterando essa ordenança, reiterando essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros, o mundo conhecerá Jesus Cristo em vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Não somente aqueles que te amam, porque amar quem te ama é fácil, mas também amar aos seus inimigos. Mateus capítulo 5, verso 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Então, a importância de amar aos inimigos, Jesus começa falando em questão da lei, era olho por olho, dente por dente, e aí então ele vai fazer essa confrontação e comparação. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, né? E além de amor, o intercessor ele tem que ter compaixão. O que é a compaixão? Compaixão é sofrer com, é tomar as dores, né? É um ingrediente do amor divino. A compaixão é fruto do amor. A compaixão age porque o amor opera em você. É tremendo nós fazermos um estudo nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas as vezes que Jesus foi movido de íntima compaixão, o milagre aconteceu. Todas as vezes que o texto traz compaixão, aconteceu algo tremendo e glorioso. Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38. E vendo a multidão,
teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus, movido de íntima compaixão, porque andavam errantes e desgarrados como ovelha que não tem pastor. Incrível que eles estavam com o sumo pastor e andando como ovelha que não tem pastor. Jesus nos desafia a orarmos continuamente, orarmos para que as trevas soltem os perdidos, para que as trevas liberte os perdidos. As armas para interceder, nós temos autoridade no nome de Jesus e temos que rogar ao Senhor da seara que levante, que desperte ceifeiros para a seara, para alcançar esses que estão perdidos em trevas. Mateus capítulo 14, e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compram comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Que milagre tremendo! Jesus, movido, possuído de íntima compaixão. Não é bom despedirmos essa multidão com fome. Eles se alimentaram do alimento espiritual, se alimentaram da palavra que saía da boca de Deus, mas Jesus queria dar além, Jesus queria dar o alimento físico, mas como, onde vamos comprar comida para todos esses comerem? E aí então nós observamos que o próprio Senhor diz, trazei aqui o que vocês têm. E um garoto tinha ali 5 pães e 2 peixes, ele agradece a Deus e começa a distribuir. O Senhor opera um milagre tremendo, porque foi movido de íntima compaixão. Mateus capítulo 15, verso 32, e Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há quase 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios dos pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Nós observamos aqui Jesus tendo compaixão da multidão, tendo compaixão, não queria que eles fossem embora com fome. A segunda multiplicação de pães aconteceu por causa da compaixão de Jesus. Mateus capítulo 20, verso 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. 2 cegos que interpelaram Jesus na cidade de Jericó. Quando Jesus é movido de íntima compaixão, o milagre acontece. Na situação da ressurreição da filha de Jairo, na mulher do fluxo de sangue, também vemos a compaixão de Jesus, mas na situação da ressurreição de Lázaro, também nós vemos a compaixão de Jesus, algo aqui tremendo, interessante nós observarmos no texto, João capítulo 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento,
Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? E respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Numa passagem apenas da ressurreição de Lázaro, encontramos 2 vezes Jesus movido, Jesus se moveu de íntima compaixão. Chorou com o choro de Marta e Maria, chorou com a condição de Lázaro. E aí nós observamos que a compaixão que Jesus teve pelos seus amigos trouxe a ressurreição
e a vida. A compaixão de Jesus fez o cego enxergar, o mudo falar, o morto ressuscitar e a multiplicação de pães e peixes para saciar a fome dos famintos. É impossível você conseguir tocar o coração de Deus se você não tiver compaixão para com o próximo. É necessário você ter compaixão com o próximo para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Assim também como um intercessor que quer ter uma intercessão eficaz, ele tem que ser movido de íntima compaixão, ele tem que sofrer com, ele tem que dar de si mesmo, estar disposto a pagar o preço ou a gerar no espírito a resposta daquela vida, daquela pessoa. Então a compaixão e a intercessão andam juntos, porque a intercessão ela produz compaixão. A compaixão divina, ela produz livramento, ela produz libertação. A compaixão te leva à misericórdia, porque compaixão e misericórdia são as mesmas palavras no grego. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então a importância de nós observarmos que a compaixão nunca diz sinto muito, que pena, pobrezinho. Mas a compaixão sempre vai dizer, eu sei o que você está sentindo, eu sinto o que você sente, eu sinto a tua dor, eu sei o que você está passando. Romanos capítulo 15, de 1 a 3. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então a importância de você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sofrer a dor daquele que está passando pela aflição e pela necessidade. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 8. Ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo está falando aqui aos irmãos de Corinto a importância de entendermos que passamos por lutas e tribulações para que possamos também consolar os outros quando eles estiverem passando. Então, aprenda a fazer da tua dor, do teu sofrimento, o teu chamado. Aprenda a fazer da tua aflição aquilo que pode socorrer ao próximo. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. E em que pode cooperar uma dor, uma aflição, uma luta, se não for para a ajuda ao próximo, para se compadecer do que está passando pelo mesmo sofrimento? Então, nós vemos aí a importância do amor, a importância da compaixão, mas para encerrarmos a nossa aula de hoje, a terceira característica de um intercessor para uma intercessão eficaz é intrepidez e fervor. Esses também são elementos importantíssimos para não sermos enganados quando formos orar pelos outros. Nós temos que ter a intrepidez e o fervor para termos o discernimento de espírito, para não sermos engodados por Satanás. A intrepidez e fervor também aponta para a perseverança, para a ousadia. Nós temos que ser mediante o que Gálatas 6, Paulo vai nos dizer, Gálatas 6, as últimas exortações e saudações.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não podemos desanimar, não podemos esmorecer, não podemos desfalecer. A intercessão exige ousadia, a intercessão exige perseverança, insistência, intrepidez, fervor, para tomar à força algumas coisas no mundo espiritual. Provérbios capítulo 28, verso 1, Provérbios 28, 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Qualquer justo está confiado como filho do leão. E o filho do leão tem a garantia de que se mexer com ele, o pai vai fazer alguma coisa. Que se mexer com ele, o leão vai se levantar. E nós temos o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão da tribo de Judá, mas temos que ter ousadia, temos que ter intrepidez. Mateus capítulo 11, verso 10 a 12, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o caminho. Jesus está falando aqui acerca da passagem de Malaquias, que João Batista viria para preparar o caminho para introduzir o Messias. Verso 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. O reino de Deus, o reino dos céus, é tomado à força, é tomado por esforço. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Confiança aqui é intrepidez, é ousadia. Cheguemos, pois, com ousadia, intrepidez, para entrar na santa presença do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 6,12, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. A coisa que mais derrota a vida de um crente e um ministério sobrenatural é o sentimento de culpa, de inferioridade, sentimento de condenação ou a cobrança, a acusação, é não saber quem você é, qual é a realidade da nova criação. Por isso que se você ainda não fez a matéria Realidade da Nova Criação, entre lá na plataforma, faça também essa matéria para que você saiba quem você é em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, verso 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, pela nossa fé nele. Então, a importância de entender essa ousadia e essa confiança por meio da fé. Atos capítulo 4, 29 a 31, Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra
de Deus. Eles oraram para receber essa ousadia, para receber essa intrepidez, para poder pregar e propagar a verdade da palavra de Deus. Tiago capítulo 5, versículos 13 a 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós observamos aqui Tiago falando acerca da ousadia da oração, mas colocando a condição de confessarmos as nossas culpas uns aos outros para tirar essa legalidade, para tirar essa condenação e essa acusação de Satanás. Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Aquele que vai pedir, aquele que vai interceder, ele tem que ter fé que Deus está ouvindo. Ele tem que acreditar que ele está orando segundo a vontade de Deus e que Deus vai responder às suas orações. Hebreus capítulo 11, 6 nos diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E Romanos capítulo 12, versículos 11 e 12, nos diz, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo, mais uma vez, nos insiste a perseverarmos, a mantermos essa visão focada para que possamos ter a resposta das nossas intercessões. E para terminarmos a aula de hoje, Isaías capítulo 43, verso 25 e 26. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Uma vez que o pecado foi confessado, o pecado é perdoado. Uma vez que o pecado foi perdoado, Deus decide lançar esse pecado no lago do esquecimento e Ele mesmo diz, dos teus pecados eu não me lembro mais. Então nós temos que ter ousadia para entrar diante do trono, temos que ter a certeza, a intrepidez para podermos requerer diante de Deus, pleitear a causa de outro. A intercessão feita com amor, ela produz compaixão e a compaixão divina, ela produz livramento. Que Deus possa te levar a ser um intercessor eficaz, que Deus possa te levar a tremendas experiências de orações, que a cada dia você possa viver um novo nível com Deus, no relacionamento, na intimidade, na comunhão de uma oração que prevalece na tua vida. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.